Oiê pessoal, a paz do Senhor, estamos aqui para mais um vídeo no canal e antes de tudo se inscreva, deixa aquele like abençoado e compartilhe também. Me segue no Instagram, suelen.ribeiro, o Ribeiro com H no final. Bom gente, esse é o vídeo mais esperado por mim. Na verdade ele seria o meu segundo vídeo aqui no canal, mas eu estava esperando chegar mais inscrito para que pudesse alcançar mais vidas, mais corações. E confesso a vocês, se esse vídeo alcançar pelo menos um coração, enchendo ele de esperança, confesso que eu atingi já a minha meta neste vídeo, tá? Vamos lá. Bom, eu quero falar um pouco da minha história, da minha família, o que aconteceu, como era a minha família, o que aconteceu depois, como Deus transformou toda a minha casa. Vamos lá. Nós somos uma família, como eu já contei aqui no canal, de 7 filhos. E nós éramos uma família muito carente. Nossa casa tinha um compartimento, não sei, não tenho muita noção em falar o tamanho, mas era um compartimento pequeno para as pessoas que moravam ali dentro. Minha mãe era um exemplo de mãe, uma mulher que eu me inspiro até hoje, apesar que ela não está mais entre nós, mas ela é minha inspiração, o caráter dela é o que eu quero seguir para sempre na minha vida. Dedicada, mãe dedicada, esposa dedicada, e meu pai, um homem muito trabalhador, muito mesmo. Ele fazia de um tudo para que o alimento não faltasse dentro de casa, apesar que o nosso alimento era assim muito regrado, mas ele batalhava, ele saía às 5, 4 e meia da manhã, chegava às 7, então a gente não tinha muito contato com o nosso pai. E devido a casa ser pequena, muitas pessoas ele morando, depois nasceram netos e foram morar também nesse compartimento, um único compartimento. E eu acredito que era muito estresse para a cabeça dele, porque já tinha o estresse do trabalho, tinha o estresse a ida e principalmente a volta do trabalho, que era 1 hora dentro do ônibus. Chega em casa, eu acho que uma pessoa, certeza, uma pessoa que trabalha o dia inteiro, tem sempre os estresses de trabalho. Ele até hoje, a profissão dele é ferreiro armador. Então era um trabalho muito pesado. Então eu acredito que quando ele chegasse em casa, ele queria no mínimo assim descansar um pouco, mas devido à quantidade de pessoas que tinham lá, eram crianças, e logo depois ficaram as duas fases, eram criança, parte dos filhos eram crianças e outros adolescentes, então não tinha como. Então ele se estressava demais, ele era uma pessoa assim muito rígida com todos nós. E eu lembro que muitas vezes, quando chegava o horário dele chegar do trabalho, a mamãe conversava com a gente e dizia assim: olha, quando o pai de vocês chegarem, ele vai querer jantar, assistir o jornal dele, então vocês vão lá pro quintal, vão brincar pro quintal, para não fazer muito barulho para ele. E quando não estava chovendo, era o que nós fazíamos, nós íamos pro quintal e fazia nossas bagunças, porque cada um tem um gênio, nós somos muito barulhentos, a gente gosta de muitas brincadeiras, a gente conta muitas piadas, essa é a nossa vida até hoje. Enfim, e assim era a semana do papai. E quando ele terminava de assistir o jornal, ele ia dormir. Dia de quarta-feira, ele pedia para ser acordado para assistir o futebol dele. Só que quando a gente entrava, a gente saía do quintal e a gente ia para dentro de casa, assistir alguma coisa na televisão, sempre tinha aquele barulho. E ele não conseguia ter uma paz, né, um descanso total. E quando chegava o final de semana, eu acho que para desestressar, ele guardava o pouquinho de dinheiro que ele tinha, ele guardava, dava o dinheiro para a mamãe ir no supermercado fazer a compra da semana, e o pouquinho ele reservava para tomar a cerveja dele. Só que aí que morava o problema. Quando meu pai ele bebia, ele ficava muito nervoso, ele ficava muito agressivo. E eu acredito que todo o estresse da semana inteira acumulado, ele extravasava na bebida quando chegava dentro de casa, e acontecia as piores brigas que a gente podia ver, né, entre ele e a minha mãe. Então era muito difícil para minha mãe, era muito complicado mesmo as brigas que eles tinham.
Muitas vezes, quando chegava a próxima sexta-feira, nós já ficávamos todos nervosos, porque a gente já sabia o que ia acontecer no final de semana. Bom, eu tô nervosa. Eu até achei que seria bem fácil de eu contar. Só um momento. Enfim, chegou, não sei muito bem falar se foram 23 anos de relacionamento e aconteceu a gota d'água, né? Eu acho que devido tantos anos, assim, a mamãe vir nessa lida e tudo mais, aconteceu que a minha avó, ela teve câncer e ela já estava numa fase terminal. E a mamãe, assim, cansada da vida que ela estava, ela tomou uma decisão de cuidar da minha avó, né? E ela sabia que se ela, porque era no interior do estado, não tinha como estar indo e vindo, até mesmo pela situação financeira que nós tínhamos. E ela decidiu se separar do meu pai. Não foi por conta só da minha avó, ela decidiu se separar por conta que ela foi cuidar da mãe dela. Foi também, mas devido a todos os anos de sofrimento. Então ela optou que naquele momento quem precisava mais dela seria a minha avó. Então ela foi. E o que é que acontece? Ela levou nós mulheres e ficou os homens morando com nosso pai. E ali ela cuidou da minha avó, a minha avó veio a falecer e retornamos. Isso era no interior do estado, Marudá, até onde eu nasci. E nós retornamos para um bairro de Belém. E não foi fácil, porque enquanto nós estávamos na casa da nossa avó, o meu avô e minha avó, eles nos bancavam. Nós tínhamos comida, era muito farto, apesar de ser o interior, mas era muito farto. Mas quando nós viemos aqui para Belém, fomos para Belém, que nós moramos em Ananindeua, Ananindeua é muito colado com Belém, é coisa de minutinhos ir para Belém. E nós fomos morar no Guamá. Na verdade, nós já tínhamos morado no Guamá, viemos para Ananindeua e agora estávamos retornando para o Guamá. E ali eu lembro de muitas cenas tristes, triste mesmo. Nós passamos muita dificuldade. E eu lembro de uma situação que nós não tínhamos nada para comer. E uma tia, a gente considera ela de tia porque ela foi mulher do meu tio que havia falecido. Ela levou um prato de comida pra gente, um prato de comida para dividir para 6 pessoas. E ali, quando meus pais se separaram, eu tinha 10 anos de idade. E ali eu acredito que eu já estava com uns 11 anos, 12 anos, eu já estava com 12 anos de idade. E aquela cena me marcou, sabe? Porque eu olhava para minha mãe, eu via muito sofrimento. Muito sofrimento e eu não conhecia Deus. Eu era uma pessoa assim, muito incrédula, sabe? Eu ouvia falar de Deus, eu sabia que existia alguém que tinha feito o céu, a terra, mas eu não tinha nenhum contato com Deus. Enfim, chegou uma proposta de emprego. Uma prima chegou para mim e disse se eu queria trabalhar num prédio reparando uma senhora, mas só que eu teria que morar com essa senhora. E eu não titubeei. Na mesma hora eu disse para ela que eu iria, mas eu iria conversar com a minha mãe. E a minha mãe, conversei com ela, ela não queria deixar. Porque eu era uma criança de 12 anos. E a proposta não dava para ela. Não era para ela, não dava. E eu disse, mãe, mas eu preciso ajudar a senhora. E a gente morava de aluguel, a gente não tinha nem dinheiro para pagar o aluguel. Com muita conversa, eu sempre fui uma criança, eu sempre fui uma pessoa muito madura, sabe? No entanto que muitas vezes as pessoas achavam que eu era até a mais velha, mas pela minha maturidade, mas desde criança, pelo sofrimento que eu via, né, dentro de casa, eu tinha uma frase comigo, que é até errado, mas eu tinha uma frase que eu não tinha nascido para sofrer, e tudo que eu pudesse fazer para evitar sofrimento, eu ia fazer. Mas não é isso que Jesus ensina, né? Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas para que nós
possamos, para que a gente venha entender que é preciso ter ânimo no meio das aflições, mesmo sendo difícil, mas enfim, porque ele venceu, né? E ela deixou, eu fui trabalhar e todo o meu dinheiro era para eles lá, para ajudar, porque eu comia, né? Eu tinha a senhora que eu morava, ela me dava as coisas, enfim, meu dinheiro iria para ela. Enfim, eu saí do trabalho, não lembro o motivo, e a mamãe fazia bicos, porque a minha mãe, ela trabalhava com parte de estética, ela também era massagista, só que ela não conseguia um emprego fixo, ela só conseguia bicos, e assim a gente tentava manter, mas mesmo com o meu dinheiro, com os bicos que ela fazia, era muito difícil, porque tinha que pagar aluguel, tinha pessoas ali, meus irmãos estavam com meu pai, mas minhas irmãs, né, na época a minha irmã já tinha uma filha, então era muito difícil mesmo. Bom, voltamos para Marudá, novamente, e passamos um tempo ali e chegou uma proposta de emprego para ela, para o Rio de Janeiro. E ela foi. Ela conversou comigo e já mandou as mais novas para cá, aquele e a Kelly, para morar com meu pai. E ela conversou comigo e com a Patrícia, com a Paty, que é a mais velha. Ela disse assim: irmã, olha, eu vou para essa proposta de emprego, era para o Rio de Janeiro. Eu vou para lá, assim que eu conseguir me estabilizar, pelo menos alugar uma casa e comprar as coisas necessárias da casa, eu vou me organizar para arrumar um dinheiro para ir buscar vocês mulheres para ir morar comigo. E assim ela fez. Só que, gente, nesse intervalo de tempo que os meus pais estavam separados, alguns filhos entenderam e outros não. Por exemplo, como eu falei para vocês, eu só tinha 10 anos. E eu entendia que aquilo era o melhor para minha mãe, a Paty também entendia, mas teve alguns irmãos meus, principalmente um, que ele não entendia. Ele ficou revoltado pela separação e ali ele começou a fazer as coisas erradas. Ele começou a roubar, a traficar, fazer armas caseiras, e a situação dele chegou num nível tão difícil que tanto a polícia quanto os ladrões já tinham marcado ele, sabe? E era muito complicado, a gente via uma vida muito incerta com ele, porque não sabíamos, pensávamos que a qualquer momento ia chegar uma notícia. Enfim, retornamos eu e a minha irmã mais velha com a filha dela para casa do meu pai. Passou-se um tempo, um ano, a minha mãe falou: olha, eu tô indo para ir buscar vocês. Nesse total de anos, já estavam no quarto ano de separação entre ela e o meu pai. Enfim, quando ela chegou, eu já estava com 14 anos de idade. Ela chegou em dezembro de 99 e nós iríamos partir em janeiro, né? Lá, eu acho que lá para metade, para o final, nós iríamos partir. E eu lembro que eu não estava feliz. Eu estava no auge da minha adolescência, sabe? Com muitas amizades. Eu fazia muitas coisas que eu gostava, porque por ir morar com meu pai, e meu pai, sabe, nos deixava solta, entre aspas. E ali eu tinha minha vida, mas esse não era o motivo de eu não querer ir. Eu não queria ir para o Rio de Janeiro. Começou a vir no meu coração a vontade que a minha mãe voltasse com meu pai. E lá ela já tinha até um outro relacionamento. E eu lembro muito bem, eu tive alguns sonhos antes disso, que eu via nesses sonhos Deus falar comigo. Só que eu não conhecia Deus, como eu falei para vocês. Eu era uma pessoa muito incrédula, nem de igreja nenhuma eu gostava. Eu não gostava de ir. E quando ela veio, eu lembro que ela arrumou as nossas malas, e eu via assim, as nossas malas sendo arrumadas, ela se organizar assim, as nossas bolsas, e ela ficou em casa, mesmo separada, ela ficou em casa, né, separada do meu pai, ela ficou ali. E eu lembro que um dia eu disse assim mesmo para Deus: Deus, eu não te conheço, eu não sei quem tu és de fato, mas se tu és um Deus que verdadeiramente existe, que eu ouço essas pessoas falar de ti, então muda a minha história. E eu disse para Deus assim: antes que o Senhor faça alguma coisa por mim, eu quero fazer por ti, para mostrar que verdadeiramente eu quero muito, muito, muito que mude a minha história. E eu tomei a decisão
de virar evangélica, porque aquilo era muito desafiador para mim. Eu queria fazer algo para Deus que fosse, sabe, que Deus olhasse para mim e pensasse, não, ela está se desafiando, ela quer muito. Então eu queria tocar, de fato, eu queria tocar o coração de Deus, né? Naquela época falavam crente, e eu disse, eu não te conheço, mas eu quero te aceitar verdadeiramente no meu coração e dedicar. Eu falava isso para Deus, eu quero dedicar a minha vida para ti, mas em troca eu quero que o Senhor mude a minha história, mude a história da minha família. Bom, gente, e eu cheguei com a minha mãe e disse que eu ia virar evangélica. Ela foi contra, ela disse que eu não seria evangélica. Só que eu não tinha nenhuma religião. Na cabeça dela, eu tinha, né? Mas eu não não cria em nada. E aí eu disse que, na minha cabeça, eu disse, bom, eu ainda estou aqui na casa do meu pai, então eu vou esperar ele chegar do trabalho, e enquanto nós estivermos aqui, a ordem dele é suprema. E ele chegou do trabalho, e fui, tomei benção dele, e disse que eu queria falar com ele. E eu esperei ele jantar e falei, pai, eu quero ser crente. No início ele me olhou assim, ele ficou sem palavras, e a minha mãe disse, eu já disse pra ela, não foi nesse tom, né? Eu já disse pra ela que ela não vai ser crente. Eu não estou falando sobre religião, sabe? Eu não estou falando de uma experiência minha, sabe? Minha com Deus. E aquele momento foi o que eu senti, sabe? De entregar a minha vida inteiramente para Deus. E em troca eu queria, assim, a transformação, a restituição da minha família. E o meu pai disse assim mesmo, não, Josi, deixa ela ser crente. Pelo menos ela sendo crente, talvez ela não vai aprontar. Enfim, ele tinha umas concepções aí. Enfim. E ele deixou e ela concordou logo. E no outro dia eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Naquele momento eu não sabia que era a decisão mais importante, mas depois eu descobri que foi a decisão mais importante que eu tomei na minha vida. E eu aceitei Jesus. E eu lembro que quando eu aceitei Jesus, ninguém fez o apelo na igreja, terminou o culto, eu disse, ninguém vai fazer o apelo. E uma irmã disse, por que, minha filha, tu quer aceitar Jesus, tu quer tomar essa decisão? Eu disse, eu quero. E ela disse, então dobra teu joelho. Eu nunca esqueço do que aquela mulher, missionária Damiana, falou pra mim. Ela dobra teus joelhos, e ela olhou bem fixo nos meus olhos e disse, se tu crer, será salvo tu e a tua casa. Gente, era tudo que eu queria naquele momento. Eu estava ali por isso, pela minha casa, pela minha família. E aquela mulher profetizou na minha vida e eu recebi. E ali eu vim para casa. E no outro dia eu lembro que a minha irmã também tomou essa decisão, minha irmã mais nova que eu. E nós passamos a caminhar juntas para a igreja. E queridos, na mesma semana que eu tomei essa decisão, meu pai já tinha feito isso. E o meu pai novamente pediu para voltar com a minha mãe. E ela aceitou. Confesso a vocês que era isso que eu queria, mas eu tomei um susto, foi tudo muito rápido. E ela aceitou. E ali Deus começou a fazer a transformação dentro da minha casa. O meu irmão, que era bandido, era um monte de coisas negativas, e ele disse que agora sim, ele ia sair da bandidagem, e porque ele era revoltado, e como minha mãe tinha voltado com a minha mãe, com meu pai, ele iria sair desse mundo que ele estava. E assim, sabe, não foi porque ele tomou essa decisão, foi Deus estava agindo dentro da minha casa. E assim Deus foi fazendo, sabe, foi uma transformação. Logo depois minhas irmãs tomaram também a decisão, elas viram que Deus estava fazendo algo extraordinário dentro da minha casa, sabe, meus pais voltaram, Deus restituiu o relacionamento deles. Nenhum relacionamento vai ser perfeito, mas aquele homem agressivo, sabe, que chegava a tocar na minha mãe, já não existia mais. Mas ele estava num processo também, sabe, de libertação, não foi do dia para a noite. E assim Deus foi transformando a minha casa, e hoje eu posso dizer que Deus, ele cumpriu tudo aquilo que ele me prometeu. E é por isso que hoje eu nunca vou voltar atrás
da minha decisão, sabe? É um desafio muito grande. E eu lembro a Deus que eu disse que eu dedicaria a minha vida. Eu tenho uma vida social, mas a maior parte do meu mês é dedicado a Deus, é trabalhando para Ele. Hoje eu entendo que eu pensava de uma forma, mas Deus já tinha me escolhido, sabe? Já tinha olhado para mim e dito, essa daí eu vou usar. Não estou de nenhuma forma me vangloriando aqui, mas eu vejo que hoje, da forma que Deus me usa com as pessoas, sabe, na área também de transformação, e eu conto meu testemunho para as pessoas, sabe, e Deus toca no coração delas. Isso traz uma grande satisfação, sabe, de olhar para mim, para minha história e ver assim o quanto que Deus foi fiel, sabe? Então eu quero te encorajar a não desistir. Talvez a tua vida também esteja como um dia a minha vida estava, uma vida destruída, sabe? Tu olha para um lado e para o outro, tu não consegue mais ver saída na tua história, e as pessoas até mesmo dizem que acabou, que não tem mais jeito, que não tem mais solução, mas eu quero te dizer neste vídeo hoje que a última palavra é do Senhor. Ele conhece a tua necessidade, Ele conhece a tua sinceridade, mas eu quero te incentivar hoje. Toma uma decisão, não queira assim, sabe, Senhor, faz isso para mim que eu vou fazer isso para ti. Não, faz, Senhor, eu vou fazer para ti, porque eu acredito, Deus, que tu pode mudar a minha história. Então eu quero terminar esse vídeo aqui te convidando a ter esperança. Tenha esperança. Isso eu resumi muitas coisas aconteceram na minha vida, na minha história, mas eu resumi aqui para que chegue até ao teu coração e te encha de esperança. O Senhor tem poder para fazer tudo, para fazer muito e muito mais na tua vida. Até o próximo vídeo. Tchau.